paz do Senhor Jesus. Abra comigo sua Bíblia, livro de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Aleluia. Depois dos Evangelhos, Atos, Romanos. Você que está nos assistindo, que vai nos assistir, seja bem-vindo também. Que esta palavra possa falar no teu coração nesta noite. Todos acharam? Romanos 5. Glória a Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém? Pode sentar, queridos. Nós vamos falar nessa noite da nossa união com Cristo. Paulo, ele está dizendo aos romanos, também a palavra diz ao nosso coração nessa noite, que o cristão, que o crente que entendeu ou entende a sua posição legal em Cristo, ele reina, ele vive uma experiência de reinar com Cristo aqui na terra, e certamente nós iremos reinar com Ele na glória. A união com Cristo, a união em Cristo, quando nós falamos de união em Cristo, nós estamos falando da salvação, porque Cristo se uniu, Deus, através do Espírito Santo, nos convenceu e nós fomos unidos a Cristo. E quando nós entendemos este milagre em nossa vida, que nós estamos em Cristo, nós precisamos entender que nós também precisamos reinar com Ele aqui na terra. Nós cantamos: o reino é teu, o governo é teu. Então nós precisamos reinar com Ele aqui na terra, e certamente nós também vamos reinar com Ele na glória, porque a experiência que eu e você precisamos ter de reinar aqui em vida, aqui na terra, iremos estar com Ele também lá na glória. É uma experiência extraordinária quando nós cantamos: deixa o céu descer. Nós estamos dizendo: Senhor, eu quero reinar com o Senhor, eu estou reinando com o Senhor aqui na terra. Eu preciso viver o céu aqui também na terra. Eu não posso esperar somente viver o reino na glória, a salvação lá na glória. Eu não posso viver. Por isso que Paulo ele está escrevendo que nós fomos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Nós temos paz com Deus. Aquele que reina com Cristo aqui na terra, ele tem paz em Cristo Jesus. Romanos capítulo 5, pode ficar com sua Bíblia aberta, Romanos capítulo 5, o versículo 17, diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida em um só, Jesus Cristo. Ou seja, quando você recebe este dom, Paulo está dizendo que pela ofensa de um só a morte entrou. Muito mais nós recebemos a abundância da graça. Às vezes pensamos que nós que fomos a Cristo. Não. É o Espírito Santo que te conduziu e te apontou a Cristo e te trouxe você para a presença de Deus. Foi o Espírito Santo, não foi eu, não foi você, não foi o pastor, não foi o pregador, mas
Espírito Santo é que te conduziu pela graça. Por isso que Paulo diz, abundante graça. Essa graça, ela te alcançou, é dom da justiça de quem? De Deus. A justiça de Deus se manifestou através de Jesus Cristo. E ele diz, e nós reinaremos em vida. Nós reinaremos em vida por um só, Jesus Cristo. Ou seja, nós precisamos viver esse céu aqui na terra, enquanto aqui estamos. Por isso Paulo está dizendo, a união com Cristo, a salvação, te permite você reinar em Cristo aqui na terra, experimentar o céu aqui na terra. Não experimentar os seus problemas, as dificuldades, mas experimentar a glória, a presença de Deus em nossas vidas aqui na terra. Porque quando nós morremos, quando nós fomos levados para o Senhor, vamos estar reinando com Ele lá na glória para todo sempre. Querido irmão, é muito simples. O homem que entender que Cristo lhe providenciou receberá seu dom de justiça e abundância da sua graça e reinará em vida. É simples. Quando você entende que Cristo, você está em Cristo, Ele efetuou, Ele te deu essa graça, essa abundante graça, você vai reinar com Ele aqui em vida. Precisamos entender que Deus está dizendo, é uma promessa irrevogável. Reinar com Cristo aqui na terra é uma promessa irrevogável. Não tem como ela ser revogada por Deus. Deus já determinou, Deus já decretou. Por isso diz Paulo, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Fomos justificados pela fé. Então, Deus, Ele te dá essa graça, essa oportunidade de reinar com Ele aqui na terra, de experimentar o céu aqui na terra, e um dia estaremos com Ele lá na glória e veremos como Ele é. Quando o homem receber, Paulo está dizendo, quando o homem receber, o que? Recebe a abundância da graça e do dom da justiça. Quando o homem recebe esse dom da graça, por isso que a salvação é pela graça. Não é por nós, não é por nossos méritos, não é por nossos meios, é pela graça. Nós recebemos esse dom da graça, abundância de graça e do dom da justiça, porque Deus mandou seu Filho justo para morrer em seu lugar e declarar você justificado diante de Deus. Esse cristão recebe uma promessa grandiosa, mas contudo, às vezes vivemos como mendigos espirituais. Muitos crentes, guardem isso, muitos cristãos vivem como mendigos espirituais. Ele não sabe o que Deus fez da sua vida. Ele não entende aquilo que Deus fez da sua vida, aquilo que Deus fez da nossa vida. O mendigo, ele tem tudo para ser bem sucedido, mas ele anda pedindo, ele anda buscando ajuda. Querido, Deus já te justificou. Você é filho do Deus Altíssimo. Você é filho de Deus porque você creu em Jesus Cristo. Aleluia. Então você não é qualquer pessoa. Nós não somos qualquer pessoa. Nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Deus aqui na terra. Se somos embaixadores, nós somos representantes do céu aqui na terra. Eu não preciso mendigar, eu não preciso precisar de favor, não. Eu já tenho Deus na minha vida, eu já tenho Jesus na minha vida, eu tenho Cristo na minha vida, então eu reino com Ele aqui. Ele quem me conduz, é Ele quem me direciona, é Ele que me leva aonde Ele quer, é Ele que me faz fazer aquilo que Ele quer que eu faça. Não é você, não é eu, não é
a sua decisão, não é mais você, não é mais a sua vida, mas é Cristo que vive em mim. É Cristo que vive em mim, não é mais você que vive, mas é Cristo que precisa viver na sua vida. Depois dessa promessa, Paulo nos ensina no capítulo 6 o segredo de como alcançar a promessa e reinar em vida. No capítulo 6, Paulo vai te ensinar, ele vai nos ensinar a compreender essa promessa, de como nós podemos alcançar e reinar aqui em vida. Precisamos o quê? Ser sepultados com Cristo, mortos para o pecado. Não tem como eu reinar com Cristo aqui na terra, vivendo em pecado. Não tem como. O capítulo 6 vai dizer assim: que diremos, pois? Pode ficar, acompanhar aí. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, se eu estou unido em Cristo, eu não posso viver em pecado. Paulo está dizendo, você não pode. O crente não pode. A promessa é irrevogável. A salvação é irrevogável. A justificação é irrevogável. Então, como que eu posso dizer que eu sou de Cristo, que eu estou unido a Cristo, que eu sou salvo, mas vivo em pecado? Paulo está chamando essa igreja a atenção para viver uma vida diferente. Versículo 3: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? O que Paulo está dizendo aqui? Batizado em Jesus Cristo é o dia que eu confessei com a minha boca, criei no meu coração que Jesus é o Filho de Deus. Então nesse momento eu fui batizado em Cristo. Esse ato de batismo que nós fazemos aqui no batistério é uma declaração para a sociedade que agora você é um servo de Deus, que é um filho de Deus, que é um crente em Cristo Jesus, que agora você é um protestante, que agora você é um evangélico. Então essa que nós vamos ter agora em novembro, o curso de pré-batismo começa agora em setembro, o primeiro domingo de setembro. Então você que vai batizar, prepara, vem para a escola dominical às 18 horas, vai começar um pré-batismo. Então, este momento é a sua declaração para o público, que você agora é um crente em Jesus Cristo, mas ser batizado em Cristo é na hora que houve um novo nascimento na sua vida, porque você foi unido a Cristo. O que diz Paulo, né? Justificados, pois, pela fé. Cristo te justificou, Deus te declarou justo através de Jesus. O versículo 4 diz assim: de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte. Ou seja, quando eu recebo Cristo na minha vida, quando você recebeu Jesus na sua vida, você foi sepultado com Ele na morte, lá na morte dele, na cruz do Calvário. Você foi sepultado, nós fomos sepultados com Ele. E aí diz assim: para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Como Cristo ressuscitou, eu e você que fomos sepultados nele, eu preciso viver em novidade de vida. Novidade de vida não é viver pecando, não é vivendo na prática do pecado, porque agora nós estamos mortos em Cristo. Versículo 5: porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também seremos da sua ressurreição. Ou seja, Jesus ressuscitou? Sim ou não? Jesus ressuscitou? Você vai ficar na sepultura? Sim ou não? Você vai ficar lá na sepultura? Não. O dia que Jesus voltar, você vai sair da sepultura. O dia que Jesus manifestar nas nuvens para buscar o seu povo, você vai sair da sepultura. Como Ele ressuscitou, você também vai ser
ressuscitado. Nós seremos ressuscitados para estarmos reinando com Ele na glória. Mas enquanto estamos aqui, nós estamos aqui reinando. Sabendo isso, que nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Ou seja, Paulo está dizendo que nós fomos mortos com Ele. Nós fomos com Ele crucificados. O morto não pode ressuscitar. Ele só pode ressuscitar quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Meu irmão, se eu estou morto em Cristo, eu não posso ressuscitar. Eu não posso viver aquela vida da prática do pecado que eu vivia. Porque eu agora estou unido a Cristo, eu estou unido em Cristo. Eu agora sou salvo. Então eu reino aqui, mas eu reino em Cristo, com Cristo. O pecado não pode estar na minha vida, porque senão quem está reinando na minha vida, eu estou reinando com quem? É com o diabo. Porque o diabo, ele pega dentro do princípio. Ele é aquele que pega dentro do princípio. Então quando eu vivo pecando, eu estou reinando com Satanás e não com Cristo. Versículo 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Está morto. Está morto o quê? Morto em Cristo, meu irmão. Em Cristo você está morto em Cristo. Porque agora você foi ressuscitado, está reinando com Ele. Porque você foi unido a Cristo. Você foi salvo. Você foi justificado. Nós somos salvos. Fomos justificados em Cristo. Agora nós estamos reinando com Cristo. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Se eu morrer, eu creio que eu vou viver com Cristo. Nós estamos falando, eu sempre estou pregando nesses últimos tempos sobre Jesus. Quem é Jesus? Para onde eu vou quando eu morrer? E como que eu vou chegar no céu? É para nós pensarmos menos. E hoje eu trago essa palavra da união com Cristo, porque é uma das doutrinas básicas do cristianismo, a união em Cristo. Eu preciso entender, porque senão eu vou viver como um mendigo espiritual. Eu vou ficar só pedindo. Eu só vou viver neste mundo natural. Eu preciso reinar. Eu preciso estar em Cristo e reinar com Ele, experimentar o céu aqui na terra. Aleluia. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. A morte não tem domínio sobre Jesus. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Então, quando você entrega a sua vida para Cristo, quando você nasce de novo, Paulo vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Cristo nos vivificou. Ou seja, Cristo nos deu vida, tirou da morte e nos deu vida. Eu estava morto, separado de Deus, mas Jesus entrou no meu coração, me chamou e Ele me deu vida. E agora eu vivo com Cristo, eu reino com Cristo aqui na terra. Pois, versículo 10: pois quando a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quando a viver, vive para Deus. Eu morri, meu irmão. Paulo está dizendo que eu morri para o pecado. Pronto, o pecado não pode mais reinar na minha vida. Eu não posso viver a paz do pecado. Pecando sim, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus, é a sua vida com Deus, a sua caminhada com Jesus, a sua caminhada com Cristo é que te vai fazer você entender essa jornada que você vive, que nós vivemos aqui na terra. Assim também, vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo está dizendo, olha, assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado. Morto, eu estou morto para o pecado. Meu irmão, o pecado não pode viver na minha
crente. Pecado não é para o cristão. O que é pecado? Tudo aquilo que aborrece o coração de Deus. Aquilo que o teu coração está condenando, meu irmão, é pecado. Tudo aquilo que você faz que não agrada a Deus, e o seu coração te condena, é pecado. Ah, pastor, meu coração não me condenou. Posso adulterar. Você sabe que é pecado. Nós sabemos que é pecado. Ninguém, diz Paulo, que ninguém é indesculpável diante de Deus. A única pessoa que é desculpável diante de Deus é que ninguém é, esqueci o nome, Helena. Ela é desculpada, ela sim, não tem mais ninguém aqui, não, tudo é bem, inclusive a sua filha. Não é desculpada. Só a Helena que é. Ela não sabe o que é pecado, mas a Sofia e nós sabemos que é pecado. E você sabe quando você erra. O nascido de Deus sabe quando peca. Por quê? Porque ele sabe. Porque o Espírito Santo que habita em você fala com você. Ele fala comigo. Pode ter certeza. Ninguém é indesculpável. Os Paulo diz que ninguém é indesculpável diante de Deus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer de suas concupiscências. Não reine. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Esse corpo é mortal, ele não é imortal. Ele ainda não recebeu o corpo glorificado. Já falamos sobre isso aqui. O corpo é incorruptível, ele não recebeu. Esse corpo é mortal. Então Paulo está dizendo, não reine o pecado nesse corpo mortal. Não reine. Para obedecer às concupiscências da carne. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Abundante graça que Paulo está dizendo. Essa abundante graça te alcançou, nos alcançou. Então agora o pecado não pode reinar. Se eu reino com Cristo, eu não posso reinar com o pecado também. O pecado não pode estar na minha vida. Ele tem que ser tirado, ele tem que ser arrancado da minha vida. Porque eu vivo com Cristo, reino com Cristo. O cristão na sua caminhada, na sua jornada, ele vai enfrentar grandes problemas, batalhas. Paulo diz sobre isso. Paulo fala sobre isso no capítulo 7, versículo 14. Isso eu disse para você ficar com a Bíblia aberta. Capítulo 7 de Romanos, versículo 14. Quais são as batalhas que nós enfrentamos? O crente, eu estou falando de crente, eu estou falando do salvo, eu estou falando daquele que vai morar no céu, eu estou falando daquele que está reinando com Cristo aqui na terra. Eu não estou falando do crente meia boca, não. Porque o crente meia boca vai ficar. Ele não está reinando. O crente carnal, ele não está reinando com Cristo aqui na terra. Eu estou falando de crente, lavado, remido no sangue do Cordeiro. Aquele que luta todos os dias para viver, andar na presença, de obedecer ao Senhor, de andar segundo Deus está direcionando a nossa vida. Porque é o Espírito Santo que te conduz, é Ele que nos conduz, é Ele que nos direciona, não é você. Porque quando eu vou por mim mesmo, então justiça própria. Isso é obras. Isso é obras da carne, isso é obras. Quando eu luto comigo mesmo, é obras. Mas quando eu deixo Jesus, o Espírito Santo me conduzir, eu estou fazendo a vontade do Pai. Por quê? Versículo 14, 7,14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que faço não aprovo. Paulo está dizendo, o que faço não aprovo. Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Olha que contradição que Paulo está dizendo. É uma guerra. Aquilo que quer, ele não faz. Aquilo que não quer, ele faz. É um problema que nós, crentes, cristãos, enfrentamos.
Paulo está dizendo que ele enfrentou essa batalha. Versículo 16: e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Versículo 17: de maneira que agora já não sou o quê? Não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Qual é o problema? O pecado. O pecado, o problema é o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, a minha carne não habita bem algum. Na minha carne, na sua carne, não habita bem algum, não habita nada, só coisas ruins. E com efeito, o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque o que não faço bem e o que quero, mas o mal que não quero, eu faço. É uma batalha. Paulo está dizendo assim: estamos falando desse problema. Esse problema que eu enfrento, que você enfrenta. O que eu faço, eu não quero fazer. O que você deve fazer, você não quer fazer. Eu não quero fazer. Orar pelas madrugadas, ler a Bíblia, gastar tempo orando na presença de Deus, falar de Jesus para as pessoas. Deixa eu te perguntar quantas vezes você leu a Bíblia essa semana. Digo para você mesmo: quanto tempo você orou essa semana? Mas quanto tempo você ficou no celular? Quanto tempo você ficou na televisão? Então o que eu quero, eu não faço. Que é orar, que é ler a Bíblia, que está na presença de Deus, eu não faço. Eu sei que precisa fazer. O que não quero fazer, isso eu faço. Depois eu me arrependo. Depois eu me arrependo. Eu vou até repreender o diabo. Satanás, sai. Você está me impedindo de ler a Bíblia. Satanás, você está me impedindo de orar. Satanás, você está me impedindo de jejuar. Satanás, você está me impedindo de pregar a palavra do Senhor. Nós até repreendemos. Mas depois voltamos a fazer a mesma coisa. Voltamos a fazer a mesma coisa. Repreendemos no momento e voltamos a fazer. Por quê? Porque o pecado ainda está na sua vida. O pecado ainda está na minha vida. Eu ainda não sou conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Eu tenho a promessa? Tenho. Ela é irrevogável? É. Mas eu não estou vivendo como Deus quer que eu viva. Estou vivendo na carne. O que é isso? O versículo 16 explica o que é. Versículo 16, 17 diz assim: e se faço o que não quero, consinto com a lei, que é bom. Se eu faço o que não quero, consinto com a lei, que é bom. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Paulo é muito claro. Eu faço porque o pecado habita em mim. Se eu estou unido com Cristo, o pecado não pode fazer morada no meu coração e no seu coração, meu irmão. Se você é salvo, o pecado não pode fazer morada na sua vida. Pastor, eu não consigo perdoar. Eu não consigo liberar o perdão. É o pecado que habita em você. Você não está reinando com Cristo. Você está vivendo como um mendigo espiritual. Você tem ódio, você não perdoa, você não pede perdão, você não relaciona com o marido, não relaciona com seus filhos, com sua esposa. Tem ódio, tem briga todo dia. O céu não desceu, mas o inferno desceu. Não, querido, quem reina com Cristo, a vida é com Cristo. O céu precisa reinar na sua vida, na sua casa. Eu sei que deveria ser, mas também sei onde estou na experiência. Eu sei que eu deveria ser. Eu sei. E você sabe disso. A promessa realizou, estamos reinando em vida. A promessa te alcançou, Jesus te alcançou. A promessa está no céu. Você está reinando com Cristo aqui em vida. Nós estamos reinando com Cristo aqui. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Pode continuar aí.
Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Reinar com Cristo, unido em Cristo, salvo, nascido de novo. Não há mais condenação para ele, não há mais condenação para nós, mas tem uma condição: que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não é segundo o pecado, não é segundo a sua vontade, não é segundo o seu desejo, mas é segundo a vontade do Espírito Santo, porque ele habita em você, ele está em você, ele está em nós, e você está reinando com Cristo aqui, porque ele está em você. Mas se a carne está, se o pecado está, você não está reinando com Cristo. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei da vida em Cristo, a abundante graça te alcançou, a justiça te alcançou, me alcançou. E hoje eu vivo segundo o Espírito Santo de Deus. Eu preciso viver segundo a direção do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, porque você é templo de Deus, você é morada de Deus, eu sou morada de Deus, eu reino com Cristo aqui na terra, eu reino com Deus aqui na terra, eu estou governado pelo reino de Deus. Quem me governa é Deus, quem me governa é Jesus, quem me governa é o Espírito Santo. Então eu estou reinando com Ele aqui na terra, eu estou sendo governado por Ele aqui na terra, eu estou sendo direcionado por Ele aqui na terra. Por isso que Paulo diz, porque a lei do Espírito de vida. O erro é que muitos cristãos usam esses versículos antes de sair do problema, quando Paulo diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Muitos crentes usam esse versículo. Não tem condenação mais, eu estou em Cristo Jesus. Mas eles esquecem de voltar atrás. O versículo 1 diz assim: para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Que não andam segundo a carne. Ele declara com um pensamento positivo. Quantos crentes declarando esse versículo com um pensamento positivo, um exercício mental? Eu não estou condenado em Cristo Jesus, mas vive na carne, vive no pecado, vive na prática do pecado. É somente faz uma declaração que ela é irrevogável. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É uma declaração irrevogável. Foi Cristo que declarou para você, foi Jesus que declarou, Deus que declarou justo. Mas eu faço uma declaração mental. O seu coração está te condenando e você sabe muito bem. O nosso coração está nos condenando. E nós sabemos muito bem que estamos sendo condenados, que estamos em pecado. Mas eu prefiro dizer que eu não estou em condenação, porque Jesus já morreu por mim. Então você diz: eu estou em Cristo e portanto nenhuma condenação há. É verdade, a verdade é legal. O que aconteceu é que você conheceu a promessa e talvez um pouco do princípio, mas não chegou no poder que é viver e reinar com Cristo aqui na terra. Você conheceu, você ouviu, e nós ouvimos, mas nós não vivemos essa promessa de reinar com Cristo aqui na terra. Eu preciso entender isso. A união com Cristo, a salvação, te permite você reinar com Cristo aqui na terra, me permite viver o reino de Deus aqui na terra. Essa salvação que Jesus efetuou na minha vida e na sua vida. E aí vai uma analogia. O problema é o deserto. Nós sabemos que existe, quando Deus fez a promessa para o povo de Israel, que haveria
uma terra prometida que manava leite e mel. Entre o Egito e a terra prometida existiam montes, existiam vales, existiam rios, existia o próprio deserto. E eles precisavam passar por esse deserto para alcançar a terra prometida. Querido irmão, querida irmã, aquele momento duraria 40 dias, mas demorou 40 anos para ele chegar na terra prometida. Qual foi a razão de tudo do povo de Israel passar por esse momento de 40 anos no deserto? Murmuração. Pecado, a vontade da carne. Não era para eles passarem os 40 anos, era para eles chegar na terra prometida rapidamente. Mas por causa da murmuração, por causa do pecado, por causa da vontade da carne, eles mendigaram pelo deserto. Quantos crentes estão mendigando? Eu falei aqui no mendigo espiritual. Quantos crentes estão mendigando? Por quê? Por causa da murmuração, por causa do pecado. Em vez de reinar com Cristo, eles poderiam passar 40 dias e chegar na terra prometida, porque Deus disse para eles que eles iam chegar na terra prometida. Eles poderiam ter chegado lá. Quantos crentes poderiam estar reinando com Cristo, vivendo uma vida em Cristo, vivendo um gozo especial em Cristo, vivendo a caminhada em Cristo, mas estão vivendo uma vida de murmuração, de pecado, em que está deixando ele em um deserto que ele não consegue sair de maneira alguma. Deus tem uma vida em abundância para nós aqui na terra, antes de chegarmos com Ele na glória. Deus tem uma vida de abundância para nós aqui na terra, irmão. Você pode viver o melhor aqui na terra. Não é que Jesus está dizendo que aqui nós não vamos ter aflições. Deus, no mundo teremos aflições, mas tem de bom, eu venci. Vamos ter dificuldade? Vamos ter, mas Jesus está com você. Eu preciso viver, reinar com Cristo, o melhor aqui na terra, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de amor. Mas deixamos de viver e reinar aqui na terra devido à nossa carne, à nossa vontade e ao nosso pecado. Às vezes preferimos fazer aquilo que a carne quer, aquilo que nós desejamos, e não aquilo que Deus quer que nós façamos. Para concluir, a união com Cristo nos permite reinar com Ele aqui na terra, para depois reinarmos com Ele lá na glória. A união com Cristo, a salvação, nos permite reinar com Ele aqui na terra, para depois estarmos com Ele reinando para toda a eternidade lá na glória. Amém? Que você possa guardar esta mensagem, entender aquilo que Cristo fez e tem para você, a promessa irrevogável, a justificação. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas que andam segundo a vontade de Deus, não segundo a carne. Porque se eu ando segundo a carne, eu vou estar condenado. Porque se eu ando segundo a carne, se eu vivo na prática do pecado, eu não nasci de novo. Eu quero te chamar para vir à frente.